Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Todo o tema da Lemúria nos traz até um ponto neste planeta que está muito relacionado com aquela experiência. De fato, todos vocês, em algum nível, especialmente aqueles que estão ouvindo e assistindo este programa em particular, têm um DNA lemuriano em algum nível, passado talvez pelos seus ancestrais. Tudo isso significa que aqueles 23 pares de cromossomos, a prova disto, estão começando a se tornar 24 pares. E nós falamos disso tão frequentemente, mas o que aquilo realmente significa? É parte do tema dessas 4 semanas, e eu dei a vocês o início daquele tema na semana passada. É um exame da evolução pela qual vocês estão passando. Nós chamamos de o humano em evolução. E o que isso poderia literalmente significar? Canalização após canalização, nós demos a vocês muitos atributos disso e daquilo, e poderá parecer similar ao que nós demos a vocês antes, mas, na verdade, este se foca nas atitudes que estão mudando e na consciência do que a evolução poderia significar. Neste caso em particular, vocês estão evoluindo com uma consciência mais elevada, como vocês chamam. Não é uma consciência mais elevada, é uma consciência que começa a usar aquilo que vocês sempre tiveram e que agora está começando a se desenvolver dentro de vocês, um sentido multidimensional. Aquele 24º cromossomo está no cromossomo em evolução. As pessoas estão começando a pensar de forma diferente, a se tornarem mais envolvidas em coisas que não estavam pensando a respeito antes. Na semana passada, nós demos a vocês, talvez, alguns exemplos disto. Como é o seu cérebro quando você nasce? Se você não tiver anomalias e danos, aqueles que dirão que eles estão prontos para receberem escritas, para ser escrito sobre eles. E o que eu estou dizendo a vocês é isso, é que muito de quem vocês são agora mesmo é o que vocês experimentaram. A programação dos seus pais, daqueles ao seu redor, dos seus pares, como você cresceu, o que você esperava, o que você não esperava. E então aquilo se torna você. E há muitos que informarão você bem se você teve uma criação ruim ou talvez pior. Talvez tenha havido aqueles que se colocaram sobre você de certa forma. As coisas não ocorreram muito bem. E eles dirão, bem, as prisões estão cheias com esse tipo de pessoas que foram afetados por como eles foram ensinados. E eu quero dizer a vocês que esse 24º cromossomo reescreve tudo isso, tudo. É quase como uma experiência que vocês não tinham e que de repente vem sobre você como se você tivesse. É aquilo que você não tinha quando estava crescendo ou não foi ensinado e de repente aquilo está lá. Porque é lembrado a partir dos ensinamentos da Lemúria. É dado a vocês a partir do akáshico, que na verdade nunca esteve tão presente quanto está agora. Um akáshico que se lembra de todas as coisas boas, um akáshico que coloca você em cenários maravilhosos. A cada semana nós examinamos um destes. Coisas que talvez mostrariam a vocês que os tempos estão mudando para vocês. Como você pode dizer que alguém está evoluindo em consciência? Então vamos desenhar uma linha de demarcação por um instante. Esta não é a caixa espiritual que você pensa sobre a qual falarei. Se os humanos estão começando a despertar,
Se o 24º par de cromossomos está começando a ser ativado, ele afetará a humanidade. Não apenas aqueles que estão assistindo este programa, você entendeu isso? A humanidade. Isso significa que a mudança de consciência começará a ocorrer, e vocês a verão, e estará em toda parte, e parte dela irá surpreender você. Eu espero que você se lembre disto. Pois essas são as mensagens que estão começando a ser dadas, até mesmo por aqueles que não estão canalizando o futuro, como eu estou. Essas são coisas que vocês verão, sobre as quais os sociólogos falarão. A mudança que ocorreu exatamente agora. E a história falará sobre aquela mudança que aconteceu exatamente agora. Na semana passada nós falamos sobre um dos atributos de como você pode saber que as coisas estão mudando e evoluindo. E aqui está uma outra. Como você observa os outros. Como você observa os outros. Você está dirigindo e alguém está atrás de você, buzinando, ele quer ir mais rápido e ele te corta. Qual é a sua reação? Bem, nós falaremos sobre isso na semana que vem. Eu não estou falando sobre a reação, é como você observa aquilo. O que eu quero dizer com isso é, se você se coloca no lugar do banco de motorista do outro carro para saber o que está acontecendo, como você então pensa a respeito daquela pessoa? É a forma como você observa outras pessoas que está começando a amadurecer. Enquanto aquela reação que você tem, sobre o qual falaremos em breve, poderia te trazer frustração ou raiva, se você observar aquela pessoa naquele carro de uma forma diferente, não haverá reação. Talvez ela não teve um treinamento, talvez esteja tendo um dia ruim, talvez esteja frustrada. E se este for o caso? Haveria uma permissão para você relaxar e sorrir e dizer, deixa passar. E talvez ele eventualmente estará mais em paz. Como você observa todos que estão ao seu redor? Você tem uma situação onde talvez você vai ver pessoas regularmente, talvez você vai para o seu trabalho. Talvez você vá ver amigos, e eles têm amigos. Talvez você vá para um lugar que é público, ou para ter um jantar, o que quer que seja. Você sempre verá outras pessoas. E você verá outros comportamentos. E a pergunta é, como você observa as pessoas? Você entra num restaurante e há outras mesas cheias de pessoas. Algumas são famílias, outras não. Às vezes há apenas duas pessoas. Às vezes haverá homens e mulheres, ou mulheres, ou homens e homens. E é da natureza humana fazer algumas avaliações. Vocês sempre fazem. E vocês sempre têm essas coisas. E elas não precisam ser negativas, são apenas avaliações. Os atributos que estão acontecendo na maturidade e na evolução estão demonstrados na pessoa que entra naquele restaurante e olha para todas aquelas almas e celebra suas vidas. Não é maravilhoso que eles estejam vivos nesta época? E que eles possam ter filhos que talvez não verão mais nenhuma guerra mais. Não é marcante eles estarem aqui? Eu me pergunto se a alma deles sabe alguma coisa sobre o que está acontecendo. Eu me pergunto se eles estão conscientes de que eles estão começando a pensar de forma diferente a respeito de mim. Conforme eu entro nesse restaurante, eles olham para mim. Então, a sua observação dos outros, a ausência de julgamento, o sentimento talvez de compaixão e o sorriso quando você vê essas pessoas juntas, mesmo que você não saiba sobre o que eles estão falando ou quais são as histórias de vida que eles trazem, você começa a se relacionar com eles como pedaços ou partes de você, ou partes do todo do planeta, a unidade que está ocorrendo. Você pode senti-lo em seu coração, que você poderia ser parte deles.
Você pode sentir em seu coração, conforme aquela pessoa passa correndo do seu lado no carro, aquela que é impaciente, que pode haver motivos sobre os quais você não sabe, que na verdade são válidos para aquele comportamento. E você os abençoa e você não é perturbado de forma alguma. Você se pergunta se aquela pessoa está consciente da evolução que está acontecendo em suas vidas. Você percebe? É algo que é planetário, meus queridos. Não está limitado àqueles que estão interessados na espiritualidade. Aqueles que ouvem essa canalização ou que assistem a este programa. Bem, vocês estão mais investidos nisto, porque vocês sabem que nós, o nós sendo aqueles que estão ouvindo e eu também, todos estão investidos em um futuro deste planeta que foi profetizado e já foi falado a respeito dele. Vocês têm as ferramentas que podem fazer isso ir mais rápido, fazê-lo melhor. Mas todos que estão no planeta o sentirão. É por isso que todas essas profecias estavam certas em suas afirmações de que o planeta mudará, não apenas alguns poucos. É algo planetário, não apenas para os religiosos que acreditam. E é por isso que é tão importante. Pergunta, você acha que os outros verão isso? Você acha que há outros falando sobre isso? Você acha que talvez, até mesmo enquanto eu falo com vocês, há sociólogos olhando para uma mudança que está ocorrendo no pensamento a respeito dos outros? Como você vê aqueles que estão em países estrangeiros, como você costumava vê-los, como seus pais te ensinaram a vê-los. Se você começar a analisar isto, você verá que a observação de outras pessoas está começando a amadurecer, está começando a evoluir. E a evolução é para uma ideia de unidade. Todos no mesmo lugar, não separados mais, todos olhando para os mesmos quebra-cabeças e problemas da vida que vocês estão vivendo. E todos prontos para ajudar uns aos outros, eventualmente, para poder atravessar tudo isso. Eu sou Cryon, dando a vocês uma avaliação verdadeira daquilo que está acontecendo em seu mundo, agora mesmo. E assim é.